Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pod Especialista. Meu nome é Guilherme Bordignon, eu sou o seu apresentador. E hoje nós temos um tema bem bacana para quem está na área de segurança do trabalho, que é como crescer na área de segurança do trabalho, na área de TST, né? Exatamente, como crescer na carreira de segurança do trabalho, né? E para isso você pode estar aqui sentindo a falta de alguém do meu lado, mas nada mais justo de trazer o meu comentarista como convidado para falar sobre isso. Então o Manuel hoje ele trocou de lado, eu acho que isso é bem interessante para a gente, e levei ele para lado de lá, porque é um cara que além de ser, né, um cara que agrega muito nos comentários do dia a dia, das entrevistas que nós trazemos aqui, dos especialistas que nós trazemos, é um cara que tem um conhecimento extraordinário e já ajudou diversas pessoas na área de segurança do trabalho a crescer no ramo. Então, nada mais justo que trazer o Manuel. Manuel, bem-vinda hoje como convidada, né? É isso aí. Olá, pessoal, mais uma vez, né? Assim como no primeiro episódio, não foi isso? Foi exatamente. Normalmente eu tô do lado de lá, entrevistando, né? Hoje nós seremos entrevistados, né, para falar desse tema específico em relação ao crescimento na área da segurança do trabalho. Então vamos lá, vai ser mais um episódio bacana. Isso aí. Para quem não conhece ainda, eu acho difícil desse ramo não conhecer o Manuel. O Emanuel hoje é uma das referências na parte de segurança do trabalho. Ele tem um trabalho no Instagram muito bacana. Então eu vou pedir para deixar aqui a nossa produção o Instagram do Emanuel na tela para que você possa estar seguindo ele e acompanhando esse trabalho que é sensacional. É muito legal, muito importante. Mas, para a gente começar, eu vou pedir, que eu não pedi ainda, para tu rodar a vinhetinha, porque eu acho que a primeira vez que eu peço isso, então roda a vinheta aí. Agora eu vou perguntar, pode especialista, pode especialista, pode especialista, pode especialista. Vamos começar. Emanuel, para a gente começar a falar do tema de como crescer na carreira de segurança do trabalho, no nosso primeiro episódio a gente falou um pouco mais sobre o que é ser um TST. Né? E a gente falou um pouco, você contou um pouco da sua história, mas para quem não assistiu, eu acho interessante contar um pouco há quanto tempo, né? Te dar uma refrescada na memória, há quanto tempo você está nessa parte de segurança do trabalho, como é que foi o seu começo, né? Eu acho que é legal te dar uma relembrada nessa história bacana que você tem. Vamos lá. Como nós falamos, né, no primeiro episódio que a gente foi entrevistado, a gente falou com mais detalhes sobre isso, né? Mas assim, de uma maneira bem objetiva, né? E até quem não viu ainda, vá lá assistir o primeiro episódio, muito bacana. E claro, todos os outros, é lógico. E lá nós falamos justamente, detalhadamente desse início, mas lá atrás, vou colocar aí uma margem de 15, 20 anos, por coincidência de ter uma conhecida da área que me viu falando num determinado evento, ela falou para mim da profissão, sugeriu que eu buscasse conhecer, eu o fiz. Busquei conhecer, me identifiquei e entrei para a área da segurança do trabalho, porque percebi ali, identifiquei que já existia naquela época, né? E existiria no futuro, como é o caso do dia de hoje, uma área muito grande para poder se atuar. E aí nós vamos estar falando sobre isso. E Sim. Estamos até o dia de hoje na profissão. Mas você começou na profissão, né? Você, logicamente, como todo mundo, você estudou, se formou e começou na profissão como TST já no CLT. Como é que foi isso? Só para eu lembrar aqui. Então, assim que eu estava prestes a me formar ali, uma empresa me contratou como auxiliar. Então, esse início todo ali foi CLT, né? Eu fiquei um período aí de uns 15 anos, 16, 17 nessa margem, CLT. Grande parte desse período atuando dentro do sistema Petrobras em algumas empresas, né? Você era terceirizado ou você era direto da Petrobras? Terceirizado, é. Entrava uma empresa, saía outra, a gente trabalhou ali, né? Umas 4, 5 por aí. Mas sempre no mesmo local, aí se aproveitavam, assim, né? Dependia do escopo daquela empresa, né? Uma delas foi a que eu trabalhei mais tempo. Eu rodava as unidades, né? Para estar ministrando os treinamentos. E aí foram 10 anos aí nessa parte, 10 a 15 anos nessa parte só de CLT. Isso, por aí. E tudo mais. E você pegou aquele boom também, né? Da construção civil. Sim. E não foi para essa área de construção civil. Pois foi onde eu iniciei. Ah, tá. Né? Foi onde eu iniciei na construção civil.
Quando veio a oportunidade à época de entrar no sistema Petrobras, na época, no maior centro de pesquisa do Hemisfério Sul, aqui no Rio de Janeiro, quando eu vi aquela oportunidade, e por coincidência, eu estava sendo contratado por uma grande construtora aqui no Rio de Janeiro para acompanhar uma obra de anos. E surgiu um convite, né? Alguém teve acesso ao meu currículo, a gente sempre está colocando currículo na época, né? A gente fazia isso. Alguém entrou em contato falando daquela vaga, mas que aparentemente seria temporária. Aí a pessoa me disse, se você puder vir aqui para conhecer, eu te explicar, eu fui lá rapidamente, conversei com essa pessoa, vi onde era, o que era, como seria aquele trabalho, e aquilo para mim foi muito novo. Aí ele disse, o que eu tenho de proposta para você é um trabalho temporário de 3 a 4 meses. E você já estava há quanto tempo já nessa parte de construção civil? Vamos dizer? Já há alguns anos. Já estava consolidado, já estava com experiência boa nessa parte ali, né? Eu ia fazer o ASO admissional numa grande construtora. Trabalho efetivo, né? Sim, efetivo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, o que eu faço, o que eu faço? Aí eu falei, não, vou encarar esse desafio. 4 meses, 3 a 4 meses. Tirou o certo pelo duvidoso, né? Sim. E aí, a gente desenvolvendo o trabalho ali, na época, uma supervisora lá da companhia, ela solicitou para a empresa que eu ficasse até o término daquele contrato. E aí eu fui efetivado. Que era 4 meses, virou efetivação. Virou efetivação. E terminando o contrato, renovação de contrato, mudança de empresa, eu fui permaneci mais de 10 anos naquilo. Acho que é legal até botar aqui assim, como crescer na carreira de segurança do trabalho, né? E acho que isso é uma mentalidade também que sua que tu já veio carregando, né? Pois é. Então, porque tem essa mentalidade, né? Você saiu de uma coisa do confortável ali, que você já tinha experiência, já tinha uma bagagem dentro da construção civil. Sim. Era um trabalho de uma grande construtora, como você falou, efetivo, e você foi arriscar algo novo para você. Arrisquei. Né? Teve gente que falou para mim, inclusive a pessoa da empresa me ligou, na verdade eu liguei e disse, olha, infelizmente eu não vou mais fazer lá o ASO admissional, tá? Surgiu uma outra oportunidade, eu vou para essa oportunidade. É temporária, a pessoa falou para mim, tu é maluco? O recrutador falou com você? Falou. Cara, tu é maluco? Aí eu falei, eu vou arriscar, porque é algo que eu vejo um grande potencial de permanecer e crescer ali. Mas falando de, por exemplo, só para entender aqui o contexto, falando de tempo era menor, mas falando de salário, era maior, menor? Na verdade, até o salário ali inicialmente também era menor. Menor? Porque nessa que eu iria, a gente já está, inclusive, dentro de um trabalho de supervisão de uma equipe. Então você já estaria alavancando um cargo dentro da TST, exatamente. Né? Supervisor. Eu lembro que naquela época, eu passei por aquelas etapas, né? No processo RH. seletivo. E eu fui obrigado a fazer um teste prático de um dia em uma das frentes de trabalho, iniciando pelo DDS, as ações de campo. Muito interessante. Tinha sido até a primeira vez e única vez que eu vi aquele tipo de coisa. O teste prático é difícil mesmo. Eu nunca havia passado por aquilo. Aí foi dessa maneira que foi feito. Eu fui lá na frente de trabalho, fiz o DDS, conversei, conheci as pessoas, enfim. E o pessoal gostou, falou, não, pode fazer no outro dia. Aí surgiu essa ligação dessa pessoa, fui lá conhecer e foi isso que eu fiz. Aí eu arrisquei. Então, isso é uma questão de mentalidade já, né? Que você não está na zona de conforto, né? Porque hoje você trabalha por sua conta. Porque eu vi pelo potencial. Eu vou falar disso no episódio. A gente que é da área da segurança do trabalho, quem você quer alcançar? Como eu vou alcançar? Então foi mais ou menos o que bateu na minha cabeça, a minha ideia naquele momento. Quando eu vi aquele mundo novo, por assim dizer, eu olhei e falei, aqui... Mas tu acha que foi na emoção ou você foi uma coisa planejada? O que você acha que foi? Não, na emoção não. Na emoção não. Tu acha que na emoção eu ficaria no certo. Tá, na razão de repente, não? Pode ser, mas eu acho que na emoção, na empolgação ali, poxa, vou estar aqui com uma equipe, salário legal, obra de tantos anos. Uma estabilidade, isso, né? Traria também, não sei se tanto quanto a razão como quanto a emoção, mais uma do que a outra, mas é algo que o cara vai olhar e fala, tô garantido. Não é verdade? Diferentemente do outro. O outro eu parei e pensei, aqui eu vou ter muitas outras oportunidades e aí eu vou ter que mostrar o meu trabalho para poder permanecer aqui nesse setor, nessa área. Aí é a questão da confiança, né?
Exatamente. Você conhece o seu potencial. Quando eu vi o potencial do lugar, eu olhei e falei, caramba, o maior centro de pesquisa do Hemisfério Sul. E aquele negócio, né? Por mais que você não permanecesse, só o network que você tem ali, as pessoas que você vai conhecer, já faz isso um grande potencial, né? Então eu vi ali esse diferencial de potencial. Onde eu vi aquela área tecnológica absurda. Falei, não, eu vou dar meu tudo aqui. Não, e fora que você está falando do sistema Petrobras, né? Sim. Aí você está falando de normas, de estar ali Entende? aplicando de verdade o que está na lei, né? Exatamente. E aí eu falei, não, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. E aí? E aí eu fiquei lá uns 15 anos nessa brincadeira. Só naquele... Não, No sistema Petrobras ali, quase isso, por aí. então você ficou quanto tempo na parte de construção civil? Vou colocar aí uns 4 anos. Ah, então tá falando de 20 anos já na parte Quase 20 já. de mais trabalho. Porque foi como eu falei, eu iniciei na construção. Mas aí empresas pequenas para depois ir para construtora, aí outra construtora, aí até que essa me chamou, entendeu? E aí empresa, por exemplo, terceirizada, eu ficava rodando diversas obras. Mas vamos Não lá. ficava fixo no local. Agora vamos falar de desafio, né? Nessa parte inicial sua. Qual eram os seus principais desafios? Vamos falar lá no começo, na construção civil. O que para você que era assim, era o principal desafio e ainda é hoje? Vamos lá. Eu acho que de uma maneira geral o principal desafio, preferencialmente para quem está começando, é a confiança da execução do bom trabalho e de se estabelecer ali. Ali que eu digo, tanto quanto no mercado, como quanto naquela empresa que ele está iniciando. Porque aquilo ali para a pessoa que está iniciando ali é uma novidade e tudo mais, ela quer se consolidar. Mas como me consolidar? Isso aí. Entende? Então, quando eu iniciei lá naquele período da construção, e isso também fiz do mesmo modo dentro do sistema BLI Petrobras quando eu fui trabalhar, era identificar nas pessoas, independente dos cargos que elas tinham ou exerciam naquela empresa, naquele setor, naquela unidade, naquela frente de trabalho, quais eram as expectativas delas em relação ao profissional da segurança, o que eles esperavam e quais eram as maiores queixas desses profissionais. Eu sempre tive esse hábito. Olha que legal. Exatamente. Você fazia aquele alinhamento de expectativa com o seu cargo, né? Por exemplo, eu lembro até hoje a primeira obra que eu fui. Um condomínio aqui perto, inclusive. Quando eu fui lá, tinha o profissional da segurança do trabalho já. Você não tem o primeiro emprego, vamos dizer. Isso. Tá. No primeiro, como eu disse, eu comecei Auxiliar. como auxiliar. Depois eu fui para técnico. Então, quando eu fui para aquela frente de trabalho como auxiliar, tinha um técnico. Perfeito? Certo. Beleza. Aí eu perguntei a ele, quais são as suas maiores dificuldades aqui? Aí ele relatava para mim, eu tomava minha nota ali. E eu ia lá no campo e estava lá o carpinteiro, o mestre, o encarregado, o servente. Eu ia lá nessas pessoas ou nessas funções e perguntava, como é que você vê a segurança do trabalho? O que você espera do profissional da segurança do trabalho? Eu sempre tive esse hábito e eu perguntava. Aí eu ia no mestre, eu ia no outro mestre da outra obra, entendeu? Respostas diferentes, mas eu ia ali identificando, ok? As maneiras em relação ao que eles me passavam, as melhores maneiras que eu poderia estar atuando dentro desses canteiros. Por exemplo, você fazia um alinhamento de expectativa e você não chegava com o pé na porta, Sim, e muita gente não. gosta de chegar aí, né? Não. Tem gente que chega, tá errado isso, tá errado aquilo, que tá uma porcaria. Vamos lá. O profissional, ele vê aquelas coisas erradas ali, ele precisa corrigir. Mas não significa que ele tem que ser mal educado, prepotente, arrogante ou humilhar um profissional. Porque, por exemplo, eu já vi, eu estava lá, jogaram um tijolo em cima de um profissional, um TS. Sem querer caiu, né? Mas por quê? A maneira de se portar, dirigir, de se portar perante aquele profissional. Entendeu? A gente está lidando ali com pessoas. E a gente sabe que tem pessoas que vão absorver mais aquela informação antes do que outras. Tem gente que vai ser mais reativo. E normalmente, quando nós temos equipes, nós temos ali, é possível, né? A pessoa que está assistindo agora,
para analisar. Você sempre vai perceber, se você parar para analisar, observar, que tem ali algum tipo de líder. Tem uma liderança. Sempre no fundão tem aquele cara que é o líderzinho do Tem fundão, alguém né? ali que é o cara mais... Que vai influenciando negativamente. Quando eu identificava esse, Era ele. eu colava nele. Por exemplo, ia fazer um DDS. Meu amigo, queria que você falasse alguma coisa da segurança. Eu trazia ele para Pode participar. Né? Com a participação, ele se envolve. Entende? E ele é uma liderança, então o pessoal segue ele. Exatamente. Mestre, por favor. Carpinteiro líder tal, por favor. O pessoal respeita, o pessoal gosta. E outra coisa. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Poxa, como é que... Vamos buscar fazer isso aqui de uma melhor maneira em relação à segurança? Estabelecer uma proteção coletiva? Vamos melhorar essa questão relacionada ao uso do EPI? Eu preciso que você me ajude em relação a isso. Então, eu começava a envolver o trabalhador naquilo. Você fala no gatilho da reciprocidade, né? Você pede ajuda a ele e ele acaba se sentindo envolvido no seu trabalho, né? E aí ele fala, cara, eu estou participando também. Eu não estou sendo obrigado a fazer, Exatamente, porque eu costumo dizer o seguinte: você pode ser o melhor técnico, dar o melhor treinamento, ter o melhor equipamento, ter a melhor estrutura dentro daquela empresa, mas se você não tem o poder de convencimento daquela força de trabalho, tá sozinho. Se você não traz ela para o seu lado, você está sozinho. Isso aí. E aí a coisa não não vai desenvolver não nunca. desenvolve. Então, eu sempre tive esse hábito de chegar naquele ambiente e observar. Até o dia de hoje. Eu vou atender algum cliente, eu peço para fazer a visita, até mesmo, se possível, antes de me identificar para as pessoas, eu fazer um diagnóstico, uma análise, uma verificação, observar as pessoas trabalhando, para ir identificando, pô, aquele rapaz ali tem um problema sério em relação ao uso do EPI. Pô, aquele rapaz ali, ele é mais rebelde. Pô, aquele rapaz ali, ele quer fazer, mas eu tô vendo que ele não tem a melhor condição. Então, como é que eu vou atuar em relação a cada um deles? Isso é um talento que eu penso, entendo, que o profissional da área da segurança, ele precisa ter. E não apenas da segurança. Penso eu que em todas as áreas. Com você aqui não é diferente. Porque acontece, quando você fala de gestão, aí você está falando já de um cargo de gestão, na verdade, né? Porque é isso, o líder quando chega e o técnico de segurança trabalha, ele é um líder dentro da equipe. Exatamente, então é justamente isso. Ele tem que abraçar a equipe e a equipe tem que abraçar ele. É isso. E se você chegar com o pé na porta, já criticando o trabalho do outro, ou falando mal do antigo TST, que de repente aquele cara que é antigo TST ali, o pessoal gostava dele. Sim. Por ser um cara legal ou por ser um cara muito tranquilo e deixar fazer o que quisesse. Uhum. Mas o pessoal gostava dele. E de repente você chega falando mal daquele antigo trabalho, fala, tá tudo errado aqui, você vai criar uma rixa de repente e você vai perder aquela equipe, né? Mas acho que o legal que você falou agora, que é muito interessante, e isso aconteceu aqui, eu aprendi depois também, é isso. É você chegar num ambiente, que é um ambiente novo, e você perder tempo, né? Ou ganhar tempo na avaliação, na observação. Acho que isso é uma dica muito importante que você deu hoje agora aqui. Pois é. Avalia, né? Exato, porque assim... Isso já no teu primeiro emprego já tinha essa visão, né? Eu sempre tive essa visão. Claro, né? Vamos lá. Eu tive essa visão, essa ideia. Comecei a praticar aquilo em virtude dos exemplos que eu vi estagiando, dentro do próprio curso técnico, com os exemplos dos professores. Eu perguntava muitas coisas em relação às dificuldades e tudo mais. Então, eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui fazer uma visita técnica, até no início do curso que eu estava fazendo na área, né? Uhum. E eu lembro que eu percebi o profissional vindo naquele técnico que eu estava junto fazendo a visita, fazendo reclamação lá da parte da chefia, fazendo a reclamação de que estava faltando isso, estava faltando aquilo. E aí, eu junto dele, ele foi falar com aquela equipe de chefia. A equipe de chefia também estava reclamando de algumas coisas. Então, eu observei ali naquele dia, eu lembro até hoje, foi na Tijuca isso que eu fui. E eu percebi o seguinte, rapaz, esse cara é o para-raio daqui. Então, eu já tive aquela visão em relação àquilo, ele é o para-raio. Aconteceu alguma coisa, a chefia vai falar com quem? Com ele, com o técnico. O cara lá do campo que está trabalhando, está executando, está no chão de fábrica, ele está precisando de alguma coisa, ele vai em quem? Ele vai no técnico.
É o elo ali, né, cara? Vai todo mundo no técnico. Ele é o para-raio. Naquele dia, eu lembro até hoje, naquele dia, eu vendo aquilo dali, as atribuições dele, acompanhando aquele trabalho dele naquela visita técnica ali com ele, eu observei aquilo dali. Eu falei, rapaz, esse profissional é um para-raio. Isso quando você já estudava ainda, né? Ainda estava fazendo o curso ainda, né? Ainda não tinha iniciado como auxiliar. Então ali eu já peguei isso. Então, isso não gera uma certa frustração, de repente, pro técnico de trabalho, porque ele acaba ficando sobrecarregado, né? Sim, fica. Você vem ali a chefia cobrando, você vem ali a equipe subordinada reclamando, e ele não era de ligação, tendo que entregar as obrigações, né? E como a gente falou no episódio número 1, né? O que é ser um TST? Ser técnico de trabalho não é somente fazer cobrança de uso de EPI, não é somente acompanhar o trabalho, tem várias atribuições. É muito amplo. Até mesmo atribuições, né, mais, como é que se fala? Corporativas não, né? Mais parte de papel, né? Uhum. Parte documental. Documental é a palavra que eu queria achar, né? Então, assim, tem a parte documental que você vai ter que ficar lá, de repente, um dia dentro do escritório fazendo, não adianta. E tem a parte de campo também. Então, assim, existe esse sentimento na parte do profissional de técnico do trabalho? Você tinha esse sentimento de estar sobrecarregado, fazendo muita coisa e não dar conta? Como é que é isso? Sim. Então, vamos lá. É justamente o que você falou. A gente pega ali por essa parte documental, por exemplo. Esse técnico naquela empresa, ali, as atribuições que ele vai ter ali dentro, ele, por exemplo, ele vai ter que fazer uma série de inspeções e isso gerar documentações. Ainda mais se essa empresa tiver certificações. Em relação à qualidade, meio ambiente, gestão de saúde e segurança do trabalho. Tem toda aquela parte documental que demanda ali tempo pra caramba. Atenção. Ao mesmo tempo, essa parte de inspeção que eu falei na questão preventiva, ok? A parte de acompanhamento de atividades no campo, que são diversas de acordo com a característica daquela empresa. Você pega uma grande indústria, você tem manutenção todo dia. Todo santo dia. Você tem produção, você tem manutenção, Aí, você dependendo tem da empresa, você tem a demanda de permissões de trabalho a serem emitidas pelo profissional da segurança, as análises de risco, aí você tem a auditoria, a verificação de conformidade com o procedimento, a utilização do equipamento de proteção. Tem empresa que você tem que conferir validade de ASO, validade de treinamento. Tá com TST também isso aí? Tem empresas que você faz. Tem empresas que eu presto Pra mim serviço. você é RH, não? Depende. Vai com você também? Depende. Tem empresas que eu presto serviço que a gente toma conta até da questão relacionada aos ASOs. Verificação de ASO, se está conforme, com as aptidões, com tudo direitinho. Entendi agora. E também em relação à validade. A validade controle também? Controle de validade. Isso está dentro da atribuição do TST ou é algo que vocês puxam? É algo que normalmente, em muitos casos que eu já peguei, que eu já vi, que o profissional é ele que toma conta disso. Tem empresa que o profissional tem que, inclusive, entregar o EPI do funcionário. Controlar estoque de EPI. Depende. Então, assim, foi o que eu falei. Depende muito ali do escopo das atribuições daquela empresa para com aquele profissional. Entendeu? Dependendo disso, eu já fui em empresas que o profissional cuida até de pedido de almoço. Tu acredita? Então, mas como é que é esse sentimento, essa frustração de estar fazendo muita coisa e de repente não estar fazendo o que é devido? Isso já aconteceu isso contigo? Já aconteceu. E como é que você lidou com essa frustração? Então, a parte da comunicação, de se estar dialogando ali constantemente, rotineiramente, com a chefia, com as pessoas responsáveis da empresa, para você estar conseguindo, estar realizando tudo aquilo que você precisa realizar dentro daquela empresa. Mas vamos lá. Isso vai ser eficaz sempre? Não. Sempre não. Não. Mas vai ser mais eficaz do que não fazer. Sim. Né? É o que eu costumo dizer, não existe perfeição. Não existe. Agora, a parte da organização das ações dele, né? Poxa, eu tenho que fazer isso aqui tudo. Ó, O que eu vou fazer e quando eu vou fazer? Na segunda eu faço isso, na terça eu faço isso, na quarta eu faço isso, na quinta eu faço isso. Se eu tiver como montar uma programação, perfeito. Perfeito. Mas vamos lá. E aí ele está falando assim, essa questão dessa frustração de muito trabalho, está sobrecarregado versus ao salário que é. Porque realmente o salário é um salário, inicialmente, a pessoa que está começando, não é um salário tão atrativo, né, por um curso técnico, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, como é que funciona isso? Porque existe aquela questão da segurança do CLT, a pessoa que está recém ali
contratada, ela está querendo ganhar, esquentar a carteira, e ela acaba aceitando, né, Sim. esse monte de atribuição que você está falando. E como é que você, nesse começo de carreira, você falou que passou por isso, né? Passei. Como é que você conseguiu reverter isso, mantendo o seu emprego, sem ser aquele cara chato que vive reclamando? E o que você traz de experiência nessa parte? Como é que você resolveu isso? Então, vamos lá. Como eu disse, quando eu fui para aquela primeira frente de trabalho, isso, por exemplo, aconteceu. Eu lembro que eu estava numa empresa de forma de concreto e fomos para uma frente de trabalho de uma grande construtora e tinha uma equipe de técnicos lá, os caras caíam em cima. Rapaz, você não conseguia ficar 2 minutos ali parado. Então eu pensei o seguinte, eu tenho que buscar fazer, estando 100% satisfeito ou não, eu tenho que estar buscando fazer o melhor trabalho que for possível eu fazer com a estrutura que eu tenho para trabalhar. Como diz Cortella, né? Faça o melhor que você pode nas condições atuais, até que as condições melhorem, você faça melhor ainda. Eu penso o seguinte, como você estava falando da página do Instagram, eu gosto de falar de coisas que eu normalmente vejo que outros profissionais não falam. E de uma maneira mais objetiva e clara. Também sem enfeitar muito o pavão. Porque a teoria é uma coisa, a realidade é outra. Exatamente. Eu tenho essa consciência, esse entendimento. Então, o que eu fazia? Eu buscava também, não só fazer, mas mostrar que eu estava fazendo. Apresentando resultados. E acho que é importante essa parte de você estar documentando tudo também, né? Sim. Você usava muito essa parte de e-mail? Relatório fotográfico, as solicitações de correção de maneira formal e registrada. E como é que era esse registro? Tudo e-mail. Na época não tinha o WhatsApp, né? Não, mas acho que o e-mail é mais... Assim, até mesmo Tudo hoje com o WhatsApp é e-mail, né? Acho que o e-mail é o que se copia 3, 4, 5 pessoas ali. Sim, mas hoje muitas coisas, por exemplo, né? Eu tenho equipe de profissionais que prestam um serviço, trabalham comigo, que inclusive tenho 2 hoje trabalhando, que muitas das coisas é comunicado e resolvido comunicação pelo WhatsApp. Sim. Ele me manda a imagem de uma situação, Emanuel, tô com a situação assim, 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 assado. Me dá uma dica aqui, ó. Tu vai mandar fazer isso, verifica se foi eficaz, está sendo feito. Depois tira mais uma foto, manda aqui para mim, por favor, que eu vou pegar isso e vou mandar para a chefia lá. É uma maneira de comunicação rápida. Sim. E no final do mês isso tudo está descrito em relatório. Aquilo que foi feito. Você puxa por relatório. Exatamente. Mas o que acontece? Você... Quer ajudar aí, Bia? Não. Você, por exemplo, aqui eu faço muito isso também. Eu pego o relatório, eu pego assim, o WhatsApp para fazer, mas no final eu quero sempre que formalize por e-mail. Sim. É uma coisa que a gente adotou há pouco tempo e vou te falar, melhorou muito a organização. Sim. Porque o WhatsApp, você vai caçar conversa ali, às vezes tem gente que tem o celular cheio, não pega. O e-mail não. O e-mail você vai ali, coloca no buscar, vem todo aquele histórico perfeito. Sim, perfeito. Mas é o que eu falei. Tudo vai depender da condição e da realidade daquele cenário, daquela empresa. Esse cara, não tem como ele estar ali andando com o notebook para cima e para baixo, acessando o e-mail. Sim. Ou parando no telefone para entrar no e-mail, entendeu? Então, muito da agilidade. Porque assim, por exemplo, está sendo feita a montagem de uma estrutura. Não tem tempo de você ficar pegando... Mas você pega o relatório depois... Mas eu faço isso no final do mês. Então. Para comunicar tudo aquilo que foi realizado, tudo aquilo que foi feito. Mas dessa maneira imediata... Não, sim, o WhatsApp é a ferramenta hoje mais eficaz para essa parte. Ó, tô com a situação assim, aí ó, faz o seguinte, vai fazer isso, faz uma estrutura assim, uma montagem, por exemplo, de uma linha de vida, enfim, manda ele equipar equipamento tal, manda ele fazer um isolamento, controle da área de trabalho, supervisão, cerca, enfim. Adota isso que eu tô te falando, adotou e me passa o resultado, eu preciso do resultado. E isso você sempre fez isso desde o começo? Sim. Essa é uma coisa que você adotou e te dá resultado sempre desde o começo, né? Sim, porque foi o que eu disse. Lá naquele início eu entendi a responsabilidade do profissional. Porque se eu digo para ele, pode fazer isso dessa maneira desprotegida, ele pode se acidentar e morrer. E aí? Entende? E outra coisa. É uma vida, né? O que acontece? É aquele negócio. O profissional da segurança, ele vai ali, ele finge que não vê, não fala nada, acontece alguma coisa, as pessoas vão dizer, pô, ele viu, não falou nada. Porque às vezes pode ter também, vou ver se eu estou enganado, né? Aquele sentimento de você
caramba, eu já falei com esse cara 2, 3 vezes, já não quero me estressar mais, cara. Vou fingir que eu não estou vendo, que é melhor. Acontece isso? Acontece. Aí entra a parte dessa comunicação junto com a chefia. Olha, eu estou comunicando para vocês porque, assim, existe a autonomia dos profissionais nas empresas vão até determinado ponto. Boa. Eu já trabalhei em empresa que mesmo que um profissional ali tivesse um nível hierárquico maior que o meu, eu tinha autonomia naquela empresa. Por exemplo, ele queria entrar naquele setor sem o devido equipamento, eu tinha autonomia de dizer, não vai entrar. Retorna e vai se equipar. Tem empresa que não tem isso. Tem empresa que não. Tem empresa o que não chefe tem manda isso. e acabou. Se o cara quiser entrar sem capacete, vai entrar. Isso acontece. Mas aí você recomenda. Você faz um relatório. Você recomenda e, de novo, registrar que aquele tipo de ação está acontecendo. Né? Ou ação ou omissão. Porque aí você tira Registrar. também da sua responsabilidade o ocorrido, né? Não, foi instruído, foi feito, mas a chefia solicitou que... Eu tenho que entender a realidade daquele profissional. Às vezes eu vou numa empresa para dar um treinamento, para prestar algum tipo de serviço, alguma coisa. Já aconteceu várias vezes do profissional, do técnico de segurança, funcionário da empresa falar assim para mim: pô, Emanuel, tu vai fazer um relatório aí, não vai? Vou, pô. Tô com a dificuldade para resolver aquilo dali, ó. Olha lá aquela condição de risco lá, ó. Eu não consigo resolver aquilo ali, tá mais de ano. O técnico de segurança contratado ali, você está falando? Já cansou de acontecer. Pô, você tem como relatar isso para mim que vai me ajudar? E já cansou de acontecer. Aí você vai lá e inclui... Eu vou lá e relato aquilo dali, a necessidade de correção daquela condição que está ali, de risco. Mas por que você acha que essa pessoa não consegue sozinha e precisa da sua ajuda? Porque a empresa não dá autonomia para ela. Mas como é que você, por exemplo, vamos lá, como é que o nosso ouvinte que está nessa situação, desse relato que você passou agora, que está dentro da empresa e está se sentindo ali sem autonomia, como é que ele deve agir para mudar esse sentimento e mudar com ação? Assim, você no lugar dele, como é que você faria essa mudança? Buscar o convencimento das pessoas responsáveis. Vamos lá na Como? parte prática. Isso aí. O que pode acontecer se aquilo continuar daquele modo? E se acontecer, quais são as consequências? Entende? De alguma maneira levar isso para ele, que ele inclusive pode custar a vida, assim como pode ter um custo financeiro altíssimo para a organização. Uma dica que eu dou assim, minha, Guilherme, que eu aprendi, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando você fala com uma pessoa, só fala, é uma coisa. Quando você manda um WhatsApp é outra. Quando você bota no Formalizar por e-mail. Formalizado, Sim. com cópia para gerência, para diretoria, é outra coisa. A pessoa não quer ficar exposta. Se você pegar lá o seu gerente, né, e você botar no e-mail copiando a sua diretoria, ele não quer ficar exposto. Por quê? Porque o e-mail está formalizado, é um documento ali. Sim. Então, eu acho que é isso que você está falando também, né? Você faz o relatório, você mostra o risco e coloca lá na pessoa, ó. Formalizar. Essa é a sua dica de ouro aí para tu fazer, que você faria diferente, mano. Uma delas, mas assim, foi o que eu falei. Também pode acontecer, de novo, já aconteceu comigo. Por que você fez essa comunicação e comunicou a chefia no e-mail? Já aconteceu. A minha resposta foi, porque é uma solicitação da chefia de ter sido, dela ser copiada. Está ciente. Está ciente de todos esses assuntos relacionados à segurança. Ponto. E aí essa pessoa não quer expor, né, o fedor dela, né? A merda dela ali. E aí? Entendeu? Então assim... Pode gerar uma picuinha? O que você acha? Sim, pode gerar. E aí? Já aconteceu contigo? Pode gerar, já aconteceu já também. Pode gerar. E quem ganhou o cara de braço? Você ou ele? Eu já ganhei e já perdi. Faz parte, né? Já faz parte. Ainda mais trabalhando, no meu caso, né? Por conta própria. Há pouco tempo... A gente conversou sobre isso também. Né, lembra que eu te falei que eu perdi um cliente por estar fazendo a coisa certa. Isso pode acontecer? Sim. Mas eu fiquei com a consciência tranquila de que a coisa certa estava sendo feita da minha parte. Mas aquela pessoa que é a parte da chefia não queria que aquilo fosse divulgado. Não queria que outros setores tivessem a ciência daquele problema. Aí é uma questão de valores, né? Exatamente. Aí é assim... Então, assim, essa pessoa pediu para eu sair, fui retirado, foi solicitada a saída, eu saí, mas uma outra pessoa disse para mim, a gente nunca pode se arrepender de estar fazendo a coisa certa. Isso aconteceu, mas o problema não está em você. O problema está nela. Está naquela pessoa.
que está ocupando aquele cargo ali. Por quê? Porque aquele problema vinha se arrastando, chegou a um determinado ponto de que foi feita uma reunião em conjunto e todas aquelas reuniões, e-mails, relatórios antigos Tá expondo, né? foram colocados na pauta. É isso aí. E foi verificado que aquele problema permanecia durante um grande período. Por quê? Porque não tratou, se foi Porque formalizado. aquela pessoa não quis tomar ação, não cabia a mim. Então o relatório estava lá, ó. Existe essa dificuldade, esse problema, essa condição, que tem que estar de acordo com a norma tal, item tal, item tal, ser feita a correção dessa maneira. Com o objetivo sempre da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, salvaguardando o trabalhador. Ponto. Aí chegou na reunião, por que tem 6, 7 relatórios, atas de reunião e nunca foi feito nada? E aí todo mundo olhou para aquela pessoa. Ela ficou exposta, não gostou. Não gostou, sobrou para mim. É. Ok. Faz parte do pacote. Se a pessoa, o profissional, em qualquer área, ele tem que entender que quando nós temos responsabilidades, elas precisam ser cumpridas. Correto? Agora, esse profissional da área da segurança, ele não tem autonomia ou poder de fazer tudo e resolver tudo. Ele joga, se fosse falar, a autonomia ela tem até um limite, né? Exatamente. Daqui pra cá é o outro, né? E aí. Vou dar um exemplo aqui. Você está trabalhando numa empresa que está se gerando um risco de projeção de fragmentos no rosto do trabalhador, com equipamentos de disco rotativo, por exemplo. Esses profissionais usam óculos. Ok. Os óculos protegem os olhos. Perfeito? Eu entendo que, em relação à questão de eficácia, solicito, aí vamos lá no relatório, aquele negócio todo, solicito que seja adquirido, seja utilizado, uma proteção facial completa em relação a maior eficácia. Isso vai demandar um investimento. Compra de material. Né? As pessoas responsáveis pela compra vão querer comprar? Aí tu sai de um óculos de R$5 para uma máscara de 30, de repente. Percebe? Aí eu tenho que comprar, 20 protetores faciais. Aí vão gritar. Mas Exatamente. é um absurdo. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Então, isso acontece muito. Muito. Então, estar justamente trabalhando isso de maneira formal, relatando pelos relatórios, pelos e-mails e tudo mais, para que, numa ocorrência de um acidente, aí, uma semana depois, foi projetado um fragmento no rosto lá do usuário. Poxa, mas não quiseram comprar. Mas isso aconteceu? A proteção facial. Ou pode acontecer, né? Entendi. Isso aí eu posso citar para cinto de segurança. Eu não vou trabalhar em altura. Será? Eu não vou manipular químico, não preciso dessa peça semifacial com cartucho, seja para um gás ácido, seja para um vapor orgânico, enfim. Eu não preciso de um abafador tipo concha, um plug de inserção é suficiente. Será? Foi feita uma avaliação? Não. Eu preciso fazer uma avaliação para ter o quê? Certeza? Mas vamos lá. Aí você pega assim, igual você tá falando, né? Você tem essa parte que você fala dos seus valores, aonde você tá ali fazendo o seu certo de acordo com o que você aprendeu e o que você acredita, né? Porque eu acho que a parte de segurança do trabalho, a pessoa não vai somente pelo dinheiro, porque a gente já falou aqui que não é inicialmente tão atrativo, mas você vai por uma cultura de prevenção, Sim. né? Você vai por um amor pela profissão, né? E aí você começa a tentar exercer o que está ali, né? Que você aprendeu. E já se sentiu nesse momento que você vai aplicando, você falou um pouco mais, me veio à minha cabeça, aquele sentimento de isolamento, porque como você falou, né? O seu para-raio, você tem a parte de baixo que você tem que cobrar e a parte de cima que está sendo cobrada está no elo de ligação. Isso não te traz um isolamento ali, você parece estar isolado, né? Como é que é esse sentimento? Ainda mais quando a empresa tem a visão de que esse profissional da área da segurança ele está ali única e exclusivamente por obrigatoriedade. Pela lei. Tem que Pela ter lei. Acima de tantos funcionários tem que ter um técnico de segurança. Não, vamos contratar um profissional porque é obrigado a gente ter. Só assina aí e acabou. Então, poxa, e como é que esse profissional vai se sentir? Ele fica isolado? Sim, ele fica. Vamos lá. Falei que
Fui lá para aquela unidade trabalhar de maneira temporária, não foi? Foi. Então, aí cheguei lá, tinha um profissional lá. Eu comecei a fazer aquelas perguntas que eu falei aqui no início para as pessoas daquele setor de trabalho. Poxa, eu acho que falta isso, eu acho que falta aquilo, eu acho que falta aquilo outro. Ah, é? Legal. No dia seguinte eu comecei, dentro de uma ordem que eu criei ali anotando, comecei a fazer tudo aquilo que eles se queixavam que não estava sendo feito. Entendeu? Sim. Quando eu comecei a fazer aquilo e comecei a criar sistemáticas de comunicação, sistemáticas de trabalho em grupo, sistemática de dinâmicas de grupo dentro daqueles setores, daquelas empresas. E a galera participa, gosta de participar? A galera começou a se envolver. Se envolver num projeto, né? Vamos dizer assim. Exatamente, igual vou numa empresa atender um novo cliente. Qual é a demanda que vocês querem? Nós queremos isso aqui, tá bom. Eu quero falar sobre isso com todos os setores da empresa. Todos, independente. Pode ser o diretor lá de cima, pode ser o cargo mais inferior que vocês tenham aqui. Mas isso você está falando hoje, você está trabalhando com uma consultoria, sim, mas já naquela época... Você já puxava essa parte? Eu já puxava essa parte. De estar trabalhando o quê? Com todos os setores da empresa, envolvendo, agregando valor. Aí você trazia todo mundo para uma sala ali... Por exemplo, eu ia fazer um DDS palestra com todo mundo. O tema... higiene e limpeza. Um exemplo. Guarda de EPI. Eu falava que fazia aquele DDS sobre aquilo. Guilherme, o que você acha sobre esse tema? Me dá alguma opinião nesse sentido. Você nunca havia sido envolvido ou convidado a falar sobre aquilo. Nunca. Você está lá 10 anos. E você acha que gera um sentimento de pertencimento ou o cara fica meio sem graça de falar ali e tudo mais? Gera o sentimento em alguns, gera desconfiança em outros, pode gerar incômodo em outros, tudo pode acontecer. As reações podem ser variadas. Mas para você é mais positivo ou negativo isso? Eu sempre vi como mais positivo. Sempre. Sempre. Quando você dá atenção para o trabalhador. Então, assim, por exemplo, uma dica assim, né? Como crescer na carreira de segurança do trabalho. Eu acho que a primeira dica que você está falando aqui para a gente dar uma isolada nela é foca primeiro na mão de obra ali. É também, isso. Sim. É assim, você vai ali primeiro, vai ouvir o que aquele cara tem a reclamar, né? Acho que esse é o ponto principal. Você foca na mão de obra, né? Você vai ali entender, fazer sua análise, vai perguntar para ele o que ele está precisando, as maiores dificuldades. Foca naquele cara ali e faz ele ser mais produtivo, que você vai ganhar a confiança da gerência. Acho que pelo que tu está falando, mais ou menos sim, isso aí. O que ocorre? Vamos lá. Pouco tempo, eu tive numa frente de trabalho, construção civil também. Rapaz, qual era a queixa dos trabalhadores? Falta de água gelada. Cara, um calor do caramba, cabia na água natural. Falta de água gelada. Eu fui lá no engenheiro e falei, vamos trocar ideia, vamos conversar? Olha só. Não vou nem entrar na questão de obrigatoriedade lá na NR18. Vou nem falar disso. Mas, pô, se imagina no lugar do cara. Olha lá o cara trabalhando lá embaixo lá. Olha lá, empatia. Pô, o cara não tem água gelada para beber, cara. Tamo com frio. Vamos lá. Tamo com frio. Semana agora. Fui numa frente de trabalho. Areazinha de vivência container. Não tinha um chuveiro quente. Eu liguei pra engenheira. Falei, pô, olha só. Eu preciso de um favor seu. Não vou nem, de novo, não vou nem entrar lá no mérito da NR18, de enquadramento, papapá. Eu preciso de um favor seu. Você quer que o pessoal trabalhe mais satisfeito? A coisa ande melhor? Quero. Eu preciso ter chuveiro quente aqui no container. Eu preciso ter no mínimo 2 chuveirinhos quentes aqui. Poxa, o que te custa colocar um chuveiro quente? Um frio desse que está fazendo aqui. Uma área de trabalho, num lugar de mata, faz frio. Na ideia, conversei. 2 dias depois o chuveiro está lá instalado. Aí quando eu cheguei na outra semana lá, o pessoal, pô, Emanuel, obrigado, cara. Rapaz, um frio danado que faz aqui na hora de ir embora, a gente tem que tomar banho gelado. Coisa boba! É sabe que você faz alguns gatilhos que a gente aprende ali e você aprendeu com a vida. Sim. Né? Porque é engraçado, por exemplo, você faz o seguinte, você perguntou para ela, você quando quer uma resposta positiva de alguém, você primeiro fala a pessoa, falar sim algumas vezes. Então você fez uma pergunta que ela não tinha como responder como não. Sim. Você quer o pessoal mais feliz, mais engajado na tua empresa? É isso. Não é? Então a pessoa, não, claro que eu quero. Então, assim, percebe? Para você ter isso, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Me ajuda? Exatamente. Gatilho mental da reciprocidade. Me ajuda. Então, tu já matou a charada. Entendeu? É isso, né? Eu sempre tive esse hábito. Pô, fui visitar um cliente há 1 mês e pouco, 2 meses atrás. Nem fechei trabalho. Quando eu vi a situação lá,
Eu sei que futuramente isso vai me gerar alguma coisa, mas até o presente momento não gerou. Mas eu fiz aquela visita, rodei com aquelas 2 profissionais, olhei, papapá, fiz algumas perguntas. Aí eu olhei o profissional, aí uma delas falou assim, poxa, a gente tem uma dificuldade assim, assado. Eu falei, que eu pergunto, quais são as suas maiores dificuldades? Aí eu olhei, falei, quem são os mais rebeldes aqui da equipe, você sabe? Aí tinha um cara numa retro grandona lá. Aí aquele lá, ó. Falei, vamos lá falar com ele agora. Aí fui lá, tudo bem, irmão? Bom dia, apertei a mão dele. Empatia. Vamos trocar ideia 5 minutos, Heitor? Aí falei pra elas, deixa eu perguntar algumas coisas pra ele. Pô, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que é o seu processo de trabalho? Tô precisando saber aqui que eu vou fazer uma adequação aqui da documentação do PGR. Eu quero saber dentro da tua função, da tua área de trabalho, pá. Trouxe o cara pra você. É isso. Aí o cara começou a falar. Falei, pô, legal. Aí já joguei pra ele, vem cá. O que você acha que se tivesse uma mudança, uma adequação, uma coisinha mais aqui, você acha que seria bacana pra você e pros teus colegas de trabalho? Ele, poxa, cara, eu acho que se a gente tivesse algum tipo de reconhecimento e não apenas salário. Falei, legal. Beleza. Fui lá nelas, falei, anota aí. Uma vez no mês, faz um diálogo, um DDS geral aqui, bota um café da manhã pros caras, legal, pra equipe. Um refrigerante, um pão, um café, um suco. Faz um negócio bacana, faz um evento bacana, entendeu? Cria um programa de incentivo em relação à segurança, pontualidade, assiduidade do seu funcionário. Sim. Ela, pô, nunca pensei nisso. Falei, pois é, faz isso. Aí você me diz o resultado. Tem uns 15 dias ela falou, Emanuel, o negócio mudou da água pro vinho. Falei, tá vendo? Olha só. Então são coisas, aí vamos lá. A dica então é, aqui, agora. Você vai trabalhar numa empresa. Você está trabalhando nessa empresa, você chegou ali novo. Identifique a maior dificuldade ou a maior queixa da sua força de trabalho. E veja perceba ali o que ninguém nunca fez para com eles. Vá lá e busque fazer dentro da condição que você tem. Que muitas das vezes você não vai ter o apoio. Mas, por exemplo, nada nunca me impediu de, por exemplo, fazer um DDS, uma dinâmica e presentear o funcionário com um óculos. R$10. Tem óculos de R$7, não é nem 10. Tô dando 10, né? sim. Tô dando 10, um óculos legalzinho, assim, estilizou. Entendeu? 10, 7. Já trabalhei em empresa que eu fazia uma foto com um profissional e mandava fazer um quadro. Vou botar na parede, funcionário do mês ali. Sim. Né? Entendeu? E o cara gostava pra caramba. Pô, fazer uma Destacando. declaração de destaque pela postura dele naquele mês de trabalho, tanto quanto na assiduidade, como quanto na pontualidade, em relação à segurança, ao zelo com seus equipamentos, à sua produção. E esse profissional ser reconhecido de alguma maneira, nem que seja com um aperto de mão, um abraço, um parabéns. Tava até aqui anotado pra mim, aqui, tá até lendo aqui, né? Porque eu acho que isso é uma das grandes dificuldades, é como é que ganha o respeito e a atenção dos funcionários, né? Você tá deixando aí as dicas aí à vontade. Pois é, porque assim, tem muita gente que, me desculpe o termo, quer tratar o colaborador como um cavalo. Você sabe disso. Sim, sim. Cara, isso não pode acontecer. Ele é uma pessoa, é um profissional, é um ser humano que tem anseios, desejos, vontades, dificuldades, como eu tenho. Né? Foi o que o Marco Vinícius falou aqui há 2 semanas, entendeu? Você vê, eu nem lembrava, né? Que vocês assistirem lá o episódio, acho que 12, não é isso? Não, foi o 11. Foi no 11º episódio, vocês vão ver o Marco Vinícius falando sobre isso. Que ali eu ajudei a ele, dei aquela ajuda ali pra ele. Ele comentou aqui, rapaz, eu nem me lembrava. Mas não custa nada. Eu estender a mão, dar um bom dia. O que custa para uma empresa fazer um presentezinho ali, uma lembrança, um negocinho bacana, uma vez ao mês com o seu colaborador? Isso só vai agregar valor dentro da empresa. Então, assim, a grande dica que você dá de como crescer na carreira de trabalho até agora é você focar ali em ganhar a equipe de operacional. Eu né? estou falando... E outra coisa, só desculpa interromper aqui, quando você fala que acha legal, que quando a gente começa a estudar, eu gosto bastante de estudar a técnica de venda, essa parte toda,
O que se trouxe aí de forma natural, não sei se você conhece, o Spin Selling, conhece? Não. Então, Spin Selling é uma técnica, tem um livro escrito que eu posso te emprestar, que ele fala o seguinte, você fala sobre perguntas de persuasão, para você vender melhor e vender mais. Ele fala que é um spin, ele quer dizer o S de situação, P de problema e de implicação, N de necessidade. Então você faz perguntas nessa ordem. Então, por exemplo, situação, é o que você falou, você vai verificar a situação daquilo ali. Então, por exemplo, você foi lá no funcionário, verificou, fez a tua análise. Problema, qual o problema que isso causa para você? Qual o problema que existe naquele local? Né? Então, existe um problema ali. O que esse problema gera de implicação? Né? Então, você falou, pode acontecer um acidente, a consequência, né? Tudo mais. E aí você vai para a necessidade, que é o tratar aquilo ali tudo. São perguntas de necessidade. Tá bom, mas se eu fizer isso aqui, isso melhora em que para você? São perguntas de necessidades, né? E aí você está falando, você fez o spin, você foi contando aí... Sem conhecer, né? Na ordem certinha, que é situação, problema, implicação e necessidade. Que é bem bacana, é engraçado, você está usando alguns gatilhos mentais também na sua fala, algumas perguntas, que muitas pessoas hoje estão ensinando aí, né? Você vê coaches, você vê a parte de gatilhos mentais, PNL, e é isso que você aplica no seu dia a dia, de forma natural com a sua experiência. Isso é bem bacana. Exatamente. Para você estar entendendo. Cara, você falou uma coisa agora que assim, a gente preparou uma surpresa para você, rápida aqui, Bia vai preparar, que a gente deixou aqui na tela. Bota na tela, Bia. Que são alguns amigos nossos que trouxeram aqui para te ouvir aqui. Esse aí é fera. Falar um pouco de você aí, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Paulo César Rico aqui. Vou falar um pouquinho de como minha amizade e minha admiração pelo Emanuel surgiram. Eu mestrado em treinamento de trabalho na altura e sempre estudando, buscando qualificação, aperfeiçoamento profissional. Certo dia eu encontrei um vídeo do Emanuel no YouTube, onde eu iniciei realmente uma admiração ali por ele, pela didática, pela qualificação, pela capacitação, né? Por ele ser realmente um técnico diferenciado dos demais. Eu buscava conteúdo de qualidade e nesse vídeo eu, em poucos minutos, aprendi muita coisa. E de lá para cá, eu realmente modelei, lapidei, aperfeiçoei os meus treinamentos, fundamentados no treinamento dele. E desde então busquei conhecer um pouco mais do trabalho dele, vi que ele era realmente muito ativo nas redes sociais e eu tomei ele como uma referência profissional. Eu falo para ele, ele sabe disso, eu falo que hoje no Brasil ele é uma das referências quando se trata de profissionais da área de segurança do trabalho. Ele é um dos primeiros nomes, sem sombra de dúvida, que eu posso apontar, e são poucos. E para mim é muito gratificante, alguns anos depois, poder estreitar essa amizade que iniciou através de rede social. E hoje eu tenho ele como um amigo, como um colega de trabalho, como um parceiro. A gente vem desenvolvendo nossos trabalhos em conjunto, né? Eu sou realmente muito grato pela vida dele, pela amizade que a gente construiu. Eu tenho certeza que isso não é nem a sombra do que há de vir. A gente tem muita coisa ainda para conquistar. Obrigado pelas oportunidades. Pode contar comigo até depois do fim. Tamo junto. Esse é fera. Aí, ficando convidado. Tem mais um aí, ó. Puxei aqui os... E aí, Guilherme? Canal Pod Especialista. Manuel Rodrigues, tudo bom com vocês? Um forte abraço. Aí, foi. Boa noite. E aí, Guilherme? Canal Pod Especialista. Manuel Rodrigues. Tava falando dele agora, né? E forte abraço. Sucesso sempre. Bom, passando aqui para falar desse cara aí, né? Teve uma importância muito grande na minha vida, no meu recomeço profissional após a pandemia, onde, como eu falei aí no Pod Especialista, né? Eu tinha 20 reais na carteira e um amigo de um amigo que indicou o Emanuel, o cara tá precisando de tudo, ele gentilmente, carinhosamente, ser humano ímpar, na hora falou, manda ele vir aqui. Eu fui lá no fundão, né, do clube, e aí fiquei lá assistindo um pouquinho a aula dele, deu a hora do almoço, a gente foi lá bater um papo no almoço, ele falou, pô, almoça aí, cara. Eu falei, não, tá tranquilo, só vim falar com você.
E desde então me deu algumas oportunidades, como eu falei no podcast. Vou lembrar aqui 2 pontos muito importantes. Teve uma vez um treinamento em Jacarepaguá, ele me ligou de emergência, falou, pô, me ajuda aí, fiquei enrolado, faz isso por mim. Cara, eu estava ajudando ele, mas ele deixou lá uma mala com todo o equipamento da NR. Fui levar lá pra ele. O pendrive, tudo. Cara, sabe, esse cara não existe não. Na verdade ele existe porque a gente está falando dele hoje, mas nunca vi ninguém igual não. Um cara organizado, centrado. Se você for reparar no Instagram dele, né? Ali, parte dele bem humanizada, né? O humano que ele é, porque ele é um bom pai, é uma família, né? Ele tem ali a sua família, sua esposa, né? Ele posta o seu hobby, né? Adora agarrar aí o futebol dele, ele posta lá os jogos dele, a coisa do hobby. Então, além de ele ser um bom profissional, ele é um humano, ele é um bom pai, ele é um bom marido. E hoje falta um pouco de exemplos como ele nessa área aí, né? E esse sucesso todo que ele tem é fruto, né, dessa grande importância que ele tem, com vários outros, como ele já deve ter ajudado aí na vida, mas a gente tem que dar honra a quem merece a honra, e toda a honra e toda a glória do Senhor para esse cara. Sucesso sempre, Emanuel. Sucesso sempre. Guilherme, aguardando aí um próximo convite. Vamos marcar. Gostou, né? Gostou. Emanuel, sucesso, cara. Tá? Valeu pra nós. Deus te abençoe sempre e continue sendo esse profissional exemplar. Exemplar. Nada a falar de você, no caso negativamente, só positivamente. Muito obrigado pela sua ajuda sempre. E aí? Tem mais, não? Tenho mais um? Só passar pro lado aí, ó. Ah, o Fabrício. Aí, ó. Olá, boa tarde, tudo bem? Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o Emanuel, né? Emanuel Rodrigues, esse grande amigo, grande parceiro de trabalho. Fabrício foi meu aluno. Eu comecei a minha jornada de segurança do trabalho em 2014, né? Exatamente 10 anos atrás, e tive a sorte, né, o privilégio de ter o Emanuel Rodrigues como meu professor, né, no curso técnico de segurança do trabalho. Lá em 2014 ele passou a matéria de construção civil, né, na época para mim, e ali surgiu um interesse muito grande ali, uma vontade muito grande de trabalhar na construção civil através das aulas, da didática dele, da dinâmica de trabalho, da forma de lecionar ali no curso técnico. Então eu sou muito grato, né, a todo o aprendizado que ele ofereceu para a gente ali, todos os ensinamentos que ele passou na sala de aula, tudo que a gente aprendeu com ele. Foi através dessa matéria que eu resolvi ir para a parte de construção civil, né, e trabalhar na construção civil. Graças a Deus consegui entrar um ano depois do curso, né, logo depois de formado. Consegui entrar para a construção civil como estagiário, e ali eu passei longos anos ali trabalhando na construção civil. Hoje não atuo diretamente na construção civil, mas ainda tenho uma participação de trabalhos na construção civil, na parte de segurança do trabalho. E eu sou muito grato a esse grande amigo, parceiro, um professor real, né, de segurança do trabalho. Hoje somos grandes amigos e parceiros, e foi através dele que minha história na segurança do trabalho começou. Obrigado, Emanuel, Legal. por esse grande apoio, pela parceria até hoje, depois de 10 anos, e a gente se conheceu lá no curso técnico e começou uma parceria boa. Um abraço. E aí, Maneiro, ó, maneiro. uma surpresinha pra você aí, né? Maneiro. São 3 amigos aí que a gente trouxe pro podcast, que a gente entrevistou, que eu, através de você, Maneiro. também consegui uma amizade. E aí? Cara... Qual é o sentimento que você sentia aí, que você é uma referência, você Então, mudou vidas, como é que é isso? Legal. Eu acho que assim, é aquilo que eu estava falando em relação à questão da identificação lá, a atenção para aquele profissional dentro daquela empresa, independente da área que ele trabalhe, e buscar ajudá-lo, né? Vamos lá. Quantas vezes também a gente, nessas conversas ou identificações dessa força de trabalho em relação às suas dificuldades, eu não entrei no mérito, mas eu vou aproveitar o gancho,
Muitas das vezes a dificuldade desse cara estava na vida pessoal dele, que impacta na vida profissional. Isso aí. Poxa, quantas foram as vezes que a gente já encaminhou profissional para o médico? Ó. Quantas vezes a gente já fez eventos de juntar dinheiro para o cara pagar uma conta de luz, água na casa dele? Olha que legal, né? Quantas vezes eu já fiz eventos para presentear o funcionário com cesta básica, com kit escola para o filho dele, e o cara chega chorando, agradecendo. Porque é verdade, cara. Porque assim, às vezes você não sabe o que o cara tá passando na casa dele, né? E aí não tem como trabalhar bem se o teu pessoal tá. Aí você tá mostrou ruim. ali o Paulo, Marco Vinícius e o Fabrício. Cara, são 3 profissionais excelentes, exemplares, entendeu? Que foi o que eu falei. Dentro da medida do possível, dentro da nossa capacidade, poder estar ajudando as pessoas, né? Contribuindo de alguma maneira, acho que isso não gera, eu acho que não gera. Todos nós somos da área da segurança, né? Aí a pessoa pode pensar, pô, somos concorrentes. Pode ser de uma certa forma, mas somos, pô, amigos. Um ajuda o outro. Acho que temos parceria. né? Acho que adversário é diferente de ser Entendeu? inimigo, né? Cara, eu sempre digo o seguinte, ainda mais na profissão da segurança do trabalho, vamos parar de brigar pelo espaço. Vamos brigar por espaço. Eu não tenho que ficar brigando pelo espaço de ninguém. Eu brigo por criar o meu espaço. E se puder, dentro da minha condição e possibilidade, ajudar as pessoas, seja, né? Teve um outro rapaz agora recentemente, arrumei um emprego para o rapaz que estava desempregado, recém-casado, recebi uma proposta boa. Acho que eu comentei isso aqui em outro episódio. Comentou no do Marco. Comentei, né? O cara tá lá trabalhando feliz da vida. Pô, eu fico satisfeito pra caramba com isso. Porque tenho também meus problemas, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação. Sim. Tenho as minhas dificuldades. Cara, igual a todo mundo. Mas eu tenho o entendimento de que não deixe de fazer o bem estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se eu puder ajudar alguém de alguma maneira, estando na minha possibilidade, eu o farei. Detalhe, sem esperar nada em troca. Não, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está trazendo dicas valiosas do seu dia a dia, do seu trabalho, coisas que você levou anos para aprender, e você está doando aqui de graça para o público para entender isso, né? Como é que crescer na carreira de segurança do trabalho, né? Como é isso, né? Então, você assim... está doando isso, você está doando o seu tempo aqui agora... Exatamente. Para você. Para a né? pessoa entender, porque muitas das vezes o pessoal chama lá no Instagram, pô, tô desanimado, tá difícil, não tô conseguindo. Se você desistir, você não vai conseguir nunca. Exatamente. Não tem como, né? Insiste. Busca no seu bairro, na sua comunidade, no seu estado, quais são as empresas que existem ali. Se capacite, faça treinamentos, se especialize, busque desenvolver-se como profissional e se apresentar para essas empresas, mostrando para elas, todo treinamento meu, eu costumo fazer, Guilherme, uma introdução antes do início do treinamento, quais são os benefícios que a segurança do trabalho traz, tanto a curto quanto a longo prazo para a empresa, o funcionário, a comunidade, a sociedade, o estado, o país como um todo. Quem já assistiu o treinamento meu em loco, recebeu esse tipo de material que eu apresento no início de todos os meus treinamentos. Por quê? Porque eu quero criar na pessoa uma cultura de segurança, um indivíduo envolvido com a segurança do trabalho. Não é só um treinamento. Aquilo ali não é só um treinamento. Aquilo dali é uma oportunidade de formar naquela pessoa uma opinião, uma ideia, um entendimento da importância do tema. Sim. É outra coisa também como dica. Conscientizar, né? A pessoa ali antes de tudo, né? Agregue valor, pessoal, à sua profissão, à nossa profissão. A profissão da segurança do trabalho, como um todo, ela além de ser espetacular, ela é importantíssima, é fundamental. A gente está falando de um país que está entre os campeões mundiais de acidentes e doenças do trabalho. Então, a gente precisa disseminar esse tipo de informação, convencer as pessoas nesse sentido e mostrar para elas a devida importância do tema. E você que está iniciando, tendo essa capacidade, isso também é um diferencial, mostrando o seu trabalho e a importância do seu trabalho.
Assim, só pra gente acabar com essa parte do sentimento, né? Porque assim, você puxou agora, eu achei bem interessante isso. Existe um sentimento, se for pessoas no seu Instagram te chamam lá, que é aquele sentimento de estagnação, Sim. né? Aquele sentimento que assim, pô, parece que você tá inseguro, parado, não consegue evoluir na sua carreira. E assim, técnico de segurança do trabalho, ele tem diversas formas de você trabalhar no meio, né? Não é só trabalhar dentro de uma construção civil, que é a parte mais famosa, se eu não me engano, é isso, né? O cara se forma em segurança do trabalho, quem tá leigo ali não conhece muito bem e pensa logo na obra, né? Eu acho que A área industrial como um todo. industrial, mas só que é muito maior que isso, né? E como superar esse sentimento de estagnação, de frustração? Você já teve esse sentimento seu? Sim. E como é que você superou isso? Então, é aquilo que eu falei. É inerente ao ser humano, é inerente a toda a profissão. Tem horas que você você vai ter maiores dificuldades, né? Mas o que pega legal aí é como é que eu vou reagir em relação a isso, né? Vou levar um paralelo com a pessoa que fica doente. A pessoa que fica doente e se entrega, a probabilidade dela sucumbir é muito maior. Ao contrário do que ela reagir e enfrentar aquilo dali. Fui mandado embora, não estou conseguindo arrumar emprego. Ok. A questão é, como é que você muda esse quadro? Então, o que eu estava dizendo agora. Busque se especializar, realizar treinamentos de capacitação. Poxa, você tem treinamentos online ou presencial, de tudo quanto é tipo de área. Você se identifica mais com atuação com químicos. Vai fazer cursos voltados para a química. Eu me identifico mais com os trabalhos em altura. Vai fazer curso de especialização em relação ao trabalho em altura. Especializa naquele nicho, né? Exatamente. E outra, quem não é visto não é lembrado. Se mostre, se apresente, mostre o seu trabalho. Eu citei aqui ainda há pouco o exemplo lá que eu fui numa empresa fazer um diagnóstico e dei uma ideia para o pessoal aplicou e está adorando, tá lá adorando até hoje. Só que detalhe, eu não ganhei R$1 para ir lá. E nem para dar ideia, né? Você não foi contratado, não fechou Pelo o contrato. contrário, eu gastei, porque eu gastei tempo. Combustível. Naquele dia eu tive que pagar uma pessoa para ir fazer um trabalho para mim, para eu poder visitar esse cliente. Gastei combustível. Chegou lá, eu fiz um lanche, bebi uma água, tomei um suco, fiz um negócio, gastei um dinheirinho lá até ser atendido. Até que eu fui atendido. Mas fiz de bom grado. Correto? Sim. Ali eu creio que plantei uma semente. A semente está lá. Quando ela vai me dar fruta, eu não faço a mínima. Mas plantou, né? Você não tem, Agora, você não tem tem ainda o planejamento, assim, a certeza do dia. Mas que vai crescer, vai. Mas eu te pergunto. O fruto vai dar. Quantas pessoas fariam a mesma coisa? Muito difícil. É disso que eu tô falando. As pessoas primeiro querem receber para depois dar. Você tá falando ao contrário, né? É disso que eu tô falando. Você Aquela escola que eu fui longe pra caramba atender, você lembra? Lembro. Fui lá. É chão. Peguei meu carro, fui lá. Fiquei lá, gastei um tempão, gasolina, tempo para chegar lá. Cheguei lá, fiquei um tempão. Tive que esperar o pessoal chegar, que o pessoal não tava lá ainda. Olhamos tudo lá, vim embora para casa. Foi combinado uma palestra para daqui 2 meses. Ela solicitou, a gente fechou uma palestra para daqui 2 meses. Entendeu? Uhum. Teoricamente, se eu for pegar pelo fio da meada, não vai me compensar, não. Ok? Assim como semana passada eu fui dar uma palestra de graça numa escolinha de futebol a pedido do responsável da escolinha. Fui de bom grado. Estava com agenda, lógico. Sim, tinha espaço. Disponibilidade, mas me predispus a ir fazê-lo. E fiz. Sem problema nenhum. Então, muitas das vezes, a gente tem que também ter como um diferencial, de novo, vou entrar na parte da empatia, tá? A empatia eu acho que é fundamental. Mas de mostrar para essa pessoa o nosso interesse, o nosso trabalho, mesmo que inicialmente isso não gere nada financeiramente falando. De imediato, né? Então, muitas coisas eu consigo fazendo esse tipo de coisa. E outra coisa também, né? Você gera o network, né? Você está ali com a pessoa, você conhece mais uma pessoa, você conhece alguém que naquele momento não pode estar fechando contigo, mas vai te indicar. Essa pessoa, de repente, que você falou, que você foi lá na empresa agora recentemente e você mudou um processo,
ela pode ir para um outro local e te levar, porque ela vai lembrar, não, eu tenho um cara, que é o Emanuel, que ele me ajudou muito na outra empresa. Sim. E vai te levar junto, né? A pessoa... É isso, né? Que a gente fala, de novo, vou repetir que é engraçado, mas é o gatilho da reciprocidade. Quando a gente dá algo, a pessoa tende a querer retribuir, né? Por isso que fala, cara, quando você dá algo, a pessoa quer retribuir você, Sim. por favor. Né? E você faz isso de forma não intencional, de forma natural, Não, de boa. É seu, de boa, mas isso tem te gerado bons frutos, né? Sim, cara, eu também sempre costumo dizer, para criticar, falar mal dos outros, criticar o trabalho dos outros, pô, tem um monte, é muito fácil. Isso aí. Então, às vezes, nos grupos, eu vejo esse tipo de coisa, observo esse tipo de coisa. Eu não sei qual é a realidade daquela pessoa, a realidade do trabalho daquela pessoa, a autonomia, a disponibilidade de recursos que ela tem para atuar, entendeu? Então, é complicado a pessoa ficar apontando, julgando, falando, pô, se predispõe a ajudar, cara. Você tem capacidade de fazer, de ajudar? Então ajuda. Entendeu? Dá uma dica. Pô, tu quer ver coisas boas no mundo? Começa sendo uma delas, eu acho. Né? Claro, a gente erra pra caramba. A gente não vai agradar todo mundo, isso é impossível. Não tem como. Mas a gente está falando de buscar agradar, buscar conquistar a maior quantidade de pessoas possível. É isso. Todas. Não vai ser possível. Mas vamos lá. Não vai ser. A gente falou muito dessa parte agora do seu começo, depois essa parte CLT, e a gente começou a falar um pouco dessa parte sua já empreendendo, né? Mas a gente deu bastante dica da pessoa que está lá no CLT, que está como é que melhora a comunicação tanto com a chefia quanto com a mão de obra, né? Como é que você ganha um respeito, como é que você consegue trazer a equipe para você. Mostra seu trabalho. A gente trouxe várias dicas, a gente falou sobre isso, mas eu queria entender agora esse momento da sua vida que você decide, né? Que você falou que tinha um certo da construção civil, foi para o duvidoso temporário, ficou lá 10 anos trabalhando na Petrobras, se não me engano, mais Quase ou menos. 15. 15 anos na Petrobras, e você decidiu, e se eu não me engano, que você me contou uma vez, foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Decidiu soltar e, cara, vou por minha conta, né? Eu acho que soltar o CLT ali, né? A segurança de trabalhar para alguém para trabalhar para você mesmo. E como é que foi essa tomada de decisão? O que te fez ter essa mudança? Então, vamos lá. Aí na época da pandemia, né? Estando ali no sistema ali, as terceirizadas foram dispensadas, né? No caso, na empresa que eu estava, todo mundo foi demitido, tá? Olha, quando voltarem as ações, todo mundo vai ser chamado novamente. Ok, tudo bem. Mas então eu pensei, bom, eu acho que eu estou numa condição, numa época que eu tenho que mexer meus pauzinhos, as responsabilidades, família, filho, aquele negócio todo, conta, normal, todo mundo, não para de chegar. Aí eu decidi botar a cara, abrir minha empresa e agir. E aí eu fiz, primeiro no meu bairro aqui, entendeu? E depois em outros bairros. Eu comecei a captar, verificar na internet todas as empresas que existiam ali. Ou seja, um nicho que eu poderia estar atendendo. Você tinha já conhecimento do seu potencial naquele nicho. Então, exatamente. Então, assim, o público-alvo ali, né? A pessoa que trabalha nessa área de segurança do trabalho, toda e qualquer empresa de todo e qualquer ramo de atividade precisa dos seus serviços. Não necessariamente precisa ter um profissional como CLT ali, sim, mas precisa do serviço do técnico. Uma análise de risco, uma avaliação, correto? Uma documentação, treinamento. Fazer uma gestão de EPI para aquela empresa, indicar os EPIs, enfim. Existe uma gama de demandas aí, né? Que seja uma padaria, uma mecânica, uma grande indústria, uma frente de trabalho de construção civil, seja ela qual for, precisa de um profissional dessa área para estar ali, por exemplo, fazendo inspeção de partes elétricas, se for o caso, inspeções mensais de extintores, treinamento da força de trabalho, treinamento em relação a produtos químicos. Então, todo mundo precisa de algum tipo de serviço. As escolas, você tem os treinamentos, por exemplo, da Lei Lucas, mas dentro de uma escola você tem trabalho em altura, você tem cisterna para ser limpa, ou caixa d'água. Você tem nos condomínios, por exemplo, eu atendo muito condomínio. Você tem contratação de mão de obra terceirizada. Eu tenho responsabilidade como contratado em relação ao terceirizado. Então, vejam vocês que eu estou mostrando para vocês aqui alguns campos de aplicação ou de atuação do profissional da área de segurança do trabalho.
E muitas das vezes esse responsável dessa empresa, desse condomínio, dessa escola, dessa oficina, desse mercado, seja lá o que for, ele não faz ideia disso. Então, ele nem sabe como é que Ele faz nem isso, sabe né? disso. Como é que você traz o cara do inconsciente pro consciente e que ele precisa do seu serviço? Como é que você traz essa jornada aí? Aí foi o que eu falei. Eu fiz esse monitoramento no bairro, meu amigo, eu ia em cada um. Cartão, um folderzinho lá de divulgação do meu trabalho. Você sabia que seus funcionários, por exemplo, né? Você precisa ter ordem de serviço, você precisa ter uma documentação X, dependendo do caso, precisa fazer exame médico. Você sabia disso? Nunca vi isso aqui. Pois é, mas pode acontecer. Você precisa ter, porque pode acontecer isso, isso. Mostrar os riscos da pessoa ali, né? Tá, o que eu ganho com isso? Muitos perguntam. Não, ok, mas o que eu ganho com isso? Então, primeiro, eu estou falando de redução de custo, por exemplo, de questões de âmbito trabalhista. Por exemplo. Eu também tenho uma questão de ganho de tempo e produção em razão de um colaborador que esteja capacitado e equipado para trabalhar melhor. Porque, não, segurança do trabalho é custo. Discordo. Se um profissional estiver capacitado, treinado, apto para realizar suas funções, ele vai produzir mais e melhor. Porque tempo é o quê? É dinheiro. Dinheiro. É lucro para a empresa. Além do mais, é a imagem que a empresa está levando para parceiros, comunidades, para clientes, para terceiros. Fora isso. Eu vejo um trabalhador na rua trabalhando sem nenhum equipamento, de maneira desleixada, né? Eu não penso em contratar aquela empresa ali, se eu vejo aquilo dali, tá? Poxa, trabalhador sem um equipamento, sem nada, se eu contrato uma mão de obra nessa situação e acontece um acidente, eu sou corresponsável por isso. Então, esse tipo de coisa é informar esse trabalhador. Por uma cozinha industrial, nós vimos há pouco e passamos aqui no programa com o Marco Vinícius, a panela de pressão na escola que explodiu, arrancou lá um pedaço da mandíbula da cozinheira. Será que foi feita alguma vez a inspeção daquela panela de pressão, a verificação, a limpeza? Alguém leu o manual de instrução do fabricante? Não. Por quê? Porque ninguém pensa nisso. Então, o cara da segurança do trabalho, ele vai lá para quê? Para passar essa orientação. Para fazer esse treinamento. Então, mas essa mudança de mentalidade, né? Porque, assim, é uma questão hoje que você fala, não, faço porque eu sou obrigado a fazer, né? Muitos empresários pensam assim. E como é que é isso? Porque você não tem como fazer, né? De graça. Você pode estar ali fazendo uma consultoria rápida, mas quando você for aprofundar, tem um custo. E como é que é? Vamos lá, você foi nesse ramo, você tinha lá as suas atribuições, mas você tinha o seu salário no final do mês. E aí você saiu no recorde de pandemia, onde muitas coisas fecharam, não tenho certeza, e você precisava do seu ganha-pão. O que fez você ter um resultado mais rápido ali, deu mais certo para você? Você falou que você foi prospectar porta a porta, entregar cartão. Fui em muitos lugares. Mas isso deu resultado para você rápido assim? Como é que foi isso, né? Por exemplo, eu também usei muito e-mail das empresas. Isso eu usei bastante também. Prospecção por e-mail. Por e-mail e pelo próprio Instagram também. Tá? Foram as ferramentas que eu, na época, busquei ali. Na época até estava conhecendo essas coisas também. Tá? Aí eu busquei essas maneiras de ter esse contato. Aí, sei lá, fiz para 50 empresas aqui no bairro. 2 me chamaram. Aí eu comecei a registrar aquilo que eu fiz naquela empresa e trabalhar a rede social. Entendi. Você começou a jogar a prova social, né? Exatamente. Você estava ali. E aí começou a surgir outras. E aí eu fiz, por exemplo, teve uma escola que eu fui dar um treinamento, que eu fui na escola, queria falar com a diretora, sentei lá, conversei, expliquei tudo direitinho, quem eu era, meu currículo, papapá, o que eu estava fazendo, qual era a ideia, o objetivo, o que aquilo traria de benefício para ela. Ela gostou, eu fiz lá, ela achou super bacana e me indicou para outras 4. E assim foi. E assim foi, e assim está até hoje. Aí hoje o seu maior poder hoje é a indicação e o Instagram. Sim, trabalho muito no Instagram, os e-mails das empresas que eu também busco, entro em contato, mando os negocinhos direto. Você ainda continua prospectando por e-mail as empresas ainda, você faz esse trabalho também? De vez em quando eu tiro um diazinho, sento lá, no escritóriozinho, vamos lá. Prospecção. Que área que eu vou prospectar agora? Por exemplo, quantas oficinas tem aqui no bairro? E aí você desenha seu público-alvo, mais ou menos quantos funcionários Tudo. ali, né? Tudo. E faz Restaurante, isso. Pequenos comércios,
treinamentozinho básico de utilização de um extintor de incêndio, por exemplo. Estou dando um exemplo. Tá? Até te mandei uma notícia agora que entrou, tu viu, né? Falando sobre a questão do restaurante, né? Sim. Que agora ele é obrigado a ter aquela A manobra de Heimlich. Tá sendo obrigatório agora, né? É uma oportunidade. Exatamente. Pô, o que eu já fiz de treinamento em restaurante não tá no gibi. Ó. E aí você fala, você não pega a consultoria mensal, mas você pega de repente uma palestra, pega ali um treinamento rápido, né? De 2 horas, 4 horas. Exatamente. Então é justamente aquilo que eu estava dizendo. Identificar. Poxa, qual é a minha profissão? Pô, técnico de segurança do trabalho. Quem é que pode ou precisa do meu serviço? Praticamente todo mundo. Correto? Quais são as empresas que você tem no teu bairro, por exemplo? Começa pelo teu bairro aí. Quais são os ramos de atividade? O que você pode levar para ele? Para convencer ele de que ele precisa fazer aquilo dali. Qual é a importância disso? Seja uma palestra de conscientização, algo do tipo. E assim vai. E aquele negócio também, você falou isso aqui há pouco tempo, né? Há poucos minutos atrás. Que você ainda faz palestras, você faz de graça. Fiz uma semana passada. Isso te gera... 0,800. Não, e te gera o quê? Te gera uma prova social. Você vai postar no teu Instagram, você vai gerar um histórico. E aquela pessoa que está ali vendo não sabe se foi de graça ou não, né? Sim. Isso também é um gatilho, né? Porque a pessoa tá, caramba, legal, o cara tá sempre ali, tá se mostrando, Exatamente. Tá dando palestra. Eu estava até vendo, né, esses dias um coach falando sobre isso. Ele falou, cara, eu fiz mais de 1000 palestras de graça para começar a fazer minha primeira paga. E eu já vi vários falando a mesma coisa, que começo é isso mesmo. Vá lá fazendo palestra, vá lá fazendo prova social, para depois você começar a ter relevância ali e fazer isso tudo. Então, assim, acho que são dicas, né, que você está dando para a pessoa que está ali desistindo, né? E acho que são essas dicas que você passa no Instagram também para as pessoas, como é que é? Sim, a gente costuma falar isso também bastante lá na página, né? Foi o que eu falei. Não adianta ficar só no mais do mesmo. Não adianta ficar só no mais do mesmo. Tem que criar seu diferencial. Exatamente, tem que ter um diferencial e, claro, com isso tudo, você vai ter que chegar lá e apresentar um bom trabalho. Um bom treinamento, uma boa palestra. Aí vem a parte que a gente falou há pouco tempo. Tem que se especializar. Capacitação. Se capacite. E outra, poxa, eu vou ministrar um treinamento, uma palestra, algo do tipo. Seja o tema qual for, é importante que eu tenha ali materiais, equipamentos, dispositivos para mostrar também numa questão prática em relação àquilo dali. Isso também vai agregar valor em relação ao seu trabalho. Isso é importante. Como é que pode eu querer ir lá dar um treinamento em altura e não levar um cinto? Não tem É difícil, material, né, para dar o treinamento, né? Vou falar de um trava-quedas. Tá, não tem um trava-queda para o cara ver, o cara nunca meteu a mão num trava-queda. Sim. Isso acontece, tá? Como eu falei, tive num condomínio há pouco tempo, fui dar o treinamento em altura. Vocês sabem o que é o trava-queda? Sei. Beleza, tá aqui, ó, trouxe 3 modelos aqui. Vamos montar eles na linha de vida aqui? Vamos, monta aí. O cara, pô, eu sei o que é, mas nunca tinha pego um na mão. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Vou dar um treinamento de EPI, levar as luvas, levar os óculos, os capacetes, os calçados, enfim. E assim vai, agregar valor. Tem que trazer, né, a experiência também pro tátil ali, né, na hora, né? Porque isso você fica demanda um investimento. Porque você fica aquela palestra só de slide também é chato, né? Então, assim, acho que você falou... Se for muito tempo, é chato, né? Não, porque eu digo assim, não é para chato, assim, acaba que a pessoa... Você falou essa dica no começo, você tem que trazer a pessoa para dentro, pro envolvimento, né? E aí você trazer ela com perguntas, trazer ela para a parte prática, para dinâmica, né? O que você trouxe para cá hoje, né? Você citou a própria apresentação. Poxa, dá trabalho você montar uma boa apresentação. Com certeza. Dá trabalho. Entendeu? Então, assim, uma boa apresentação com figuras explicativas, de acordo com aquele item, com aquele subitem, exemplos. Eu gosto muito de trabalhar com estudo de caso, nos treinamentos com os colaboradores das empresas que eu atendo. Isso é fundamental. Ó, vamos analisar esse acidente. Foi mais ou menos a ideia daquele programa. Na percepção de vocês, qual é o seu nome? João. João, o que você observa que aconteceu ali de errado para ter ocorrido o acidente? Aí o João dá a opinião dele. Você, o Carlos, tu concorda com a observação do João? Pô, discorda, em quê? Então já começa a criar ali uma bela dinâmica ali, uma né? dinâmica entre eles. Participação. Foi a mesma coisa que eu falei lá no lance do DDS. Sim. Me dá uma opinião tua,
Participa aí, fala aí um minutinho alguma coisa aí sobre isso. Eu acho que é legal isso, né? Você tá falando, você trabalha muito essa questão de escutar bastante e trazer Sim. a pessoa para cá, né? Não é aquela coisa de eu sou o dono da razão e vou dispersar Não, em você isso não existe. todo o meu conhecimento, você que tem que aprender. Né? Não é isso, não é assim, né? Eu não. E tem profissionais assim, né? Sim. Eu não penso dessa maneira, eu não trabalho dessa maneira e não concordo que seja feito dessa maneira. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. Às vezes você fica muito tempo sem ver determinada coisa. Você pode esquecer. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer também. Mas, cara, acho que o episódio de hoje está sendo bem bacana, porque o intuito é esse, né? É trazer conhecimento para quem está nos ouvindo, né? Mais uma vez, a gente falou no primeiro episódio o que é ser um TST, né? O que é ali. E hoje é como crescer na carreira de segurança do trabalho. Você trouxe dicas valiosas aqui, coisas que você, né, faz no seu dia a dia que fez com que você alcançasse esse local de destaque. Igual a gente teve aqui 3 pessoas, amigos nossos, que deram depoimento que você é uma referência já no mercado. Você tem esse trabalho muito legal na parte do Instagram, nessa parte de análise que você está sempre fazendo. Agora você aprendeu a fazer aquela análisezinha com como é que chama aquele negócio ali? Com fundo verde, tá voando. Tá legal, tá andando. Tá andando. É porque aquilo que eu falei, é uma coisa importante do pessoal entender. Poxa, você trabalhar por conta própria é correria, pessoal. Tem vezes que eu pego, vou sair 5h30 da manhã, vou andar 70, 80 quilômetros para chegar na frente de trabalho para fazer um DDS, 7 horas da manhã. Dali eu faço uma inspeção, saio, vou para o outro lado do estado do Rio de Janeiro. Aí depois eu vou para o outro lado. Tem dia que eu ando 150 quilômetros, 200 quilômetros. Tá, mas se fosse para escolher 15 anos de Petrobras ou o que você está fazendo hoje? Eu particularmente, eu prefiro, eu não sei o dia de amanhã, mas eu prefiro muito mais estar na condição que eu estou hoje. De ter esse crescimento nessa carreira sua, né, desenvolvendo. Nem se compara. Desenvolveu muito mais nesses 5 anos aí, né? Nem se compara. 4 anos, mais ou menos. É o próprio network que a gente falou, conhecer pessoas é importante, para a gente também estar desenvolvendo e as oportunidades elas vão aparecendo. Você tem que se mostrar. Sim. De novo, a gente não vai agradar todo mundo, impossível. Mas se a gente está agradando a grande maioria, a coisa está andando bem. É um sinal positivo. É um sinal positivo. Vamos lá, para a gente finalizar aqui o dia de hoje, o seu conselho final para aquela pessoa que está querendo mudar, né, a carreira dela, tanto nessa parte, né, quem não tem ainda o desejo de ser um técnico de segurança autônomo, mas tem lá um desejo de crescer dentro da empresa, de ganhar mais dentro da empresa, ou para aquela pessoa que está querendo dar o próximo passo, igual você deu, esse caminho de sucesso, esse caminho de empreender por conta própria, de fazer consultoria, palestras e tudo que você tem feito. Vamos lá, dar o conselho final. Primeiro para aquele profissional que está na empresa e precisa ganhar mais, precisa desenvolver, e depois para quem quer estar trilhando o seu caminho. Qual é o seu conselho final aí? Vamos lá, quem está dentro da empresa, faça ou busque fazer, mesmo dentro de uma condição que muitas das vezes não é a ideal, busque fazer a diferença. De que modo? Na atuação, na comunicação e na maneira com que você não apenas faz, mas apresenta os resultados do seu trabalho. Você fez algumas ações durante aquele mês. Vou voltar na questão do relatório, ou monte um relatório, uma apresentação, mostrando os resultados de tudo aquilo que você fez e como isso foi benéfico para a empresa e para os colaboradores da empresa. Tá? Tem aqueles dados que diz que não é visto, não é lembrado, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, você faz um grande trabalho. Mas não mostra o que fez. Mas quem vê? Porque muitas das vezes o trabalho do profissional da segurança ele é invisível. Você fez uma correção pontual ali, o cara não estava ancorado, ele se ancorou, você evitou um óbito na empresa. Quem viu isso? Ninguém. A não ser você. Registra tudo e faz algum tipo de trabalho de comunicação dos trabalhos que foram feitos e os resultados alcançados e o que é que isso trouxe de benefício para a empresa. Por exemplo, numa demonstração de controle de perda. Como? Eu já trabalhei numa empresa que eu fiz um trabalho de
guarda e conservação adequada de equipamentos que no decorrer de 12 meses eu mostrei que milhares de reais foram economizados só com armazenamento e manutenção adequada. Só com isso. Porque o negócio era uma semana, 2, 3 semanas, estava lá todo arrebentado, quebrado, desgastado, lixo compra outro. Falei, não. Vamos armazenar isso adequadamente, vamos controlar, inspecionar todo santo dia e vamos ver o resultado disso lá na frente. Aí mostrei para a empresa, falei, olha aqui, ó. O pessoal olhou e falou, caramba, eu nunca imaginava isso. Você está trazendo valor para você, né? O seu trabalho. Você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar. E outra, você sempre está sendo observado. Às vezes, você vai ser recompensado não nesse local que você está hoje, mas por terceiros ou outros que vão ver você trabalhando, fazendo o seu melhor e vai te abrir uma outra porta. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu penso isso. Então, vou atender aquele cliente, eu busco levar mais do que ele está esperando. Tá? Assim como quando eu trabalhava em CLT. Eu buscava ser extremamente atuante, eu buscava ser extremamente visto pelas pessoas, porque eu trazia elas para acompanhar muitas das coisas que eu fazia. Vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Olha isso aqui, ó. Vou fazer isso. Pô, legal, bacana, não sei o quê. Ó, foi feito daquela maneira, resultado show, sem problema nenhum, tá lá, tá montado, tá cumprido lá o cronograma, tá tudo certinho, com segurança. Pô, legal, valeu. Então, depois eu fazia isso de uma maneira, num documento, né, registrado lá no relatório, e buscava fazer uma apresentação. Muitas das vezes eu apresentava num quadro, num refeitório da empresa. Eu preciso de um local para fazer uma divulgação. E eu colocava uma coisa que eu já usei em muitos locais, uma espécie de um jornalzinho de comunicação de ações, e eu colocava em letras pequenininhas. Botava na A4 mesmo ali, no papel A4. Exatamente. Aquele que vier falar com o técnico de segurança sobre determinado tema vai ganhar um brinde. Aí eu dizia para os outros técnicos, pessoal, ninguém vai ler isso aí. Eu falei, eu aposto que vai. Botava pequenininho de propósito, pessoa... Aí a pessoa vinha falar comigo, ok, não fala com ninguém, DDS a gente vai falar sobre isso, você vai ganhar o seu brinde. Eu começava a envolver as pessoas. Eu botava o negócio lá, o pessoal já vinha olhando para ver se estava escrito alguma coisa lá para ganhar um brinde. Ganhar um brinde também. Tudo é como eu posso fazer uma coisa diferente. Busque exemplos na internet, sei lá onde, de profissionais que você está vendo ou do programa aqui que você está assistindo e começa a aplicar lá. Eu duvido que não vai ter resultado. Olha que legal. Duvido. São dicas bem valiosas que você fez agora aí. Tem coisa que eu tô abrindo minha mente também aqui agora. Mas pô. Mas interessante. E para a pessoa, né, o profissional que quer dar o próximo passo e ir para a parte de autônomo, de ser sua própria empresa, empreender, né? De empreender, é a palavra certa. Bom, em relação a empreender, aquilo que eu estava dizendo ainda há pouco, você tem que ter disposição para correr o campo, né? Vamos colocar assim, correr o campo. Você criar estratégia, como é que você vai estar atendendo ou alcançando, eu acho que o termo melhor, alcançando esses potenciais clientes que você tem ou no seu bairro, ou na sua cidade. Então, assim, se especializa, se capacita, domine da melhor maneira possível a maior quantidade de temas relacionados à área, porque a gente sabe que é muita coisa. Bastante coisa. Entendeu? Começa a atacar nesses setores. Pô, você é fera pra caramba em documentação. Começa a entrar em contato com as empresas, ou por e-mail, ou vai lá em loco, enfim, para fazer justamente essa verificação junto a esse cliente. Como está a sua documentação em segurança do trabalho? Ela está adequada? Você sabe me dizer? Muitas das vezes ele vai olhar para você e vai dizer, não sei não. Posso ter a oportunidade de dar uma olhada para você? Sem compromisso. Vou dar uma olhada, vou te dar umas dicas. Dali você já está começando a plantar uma sementinha. Entendeu? Muitas das vezes é o que eu falei, vai ser um serviço 0,800. Você vai dar o seu valor ali, vai doar o primeiro pouquinho. Exatamente. Né? Então você vai correr, entendeu? E você vai mostrar o seu trabalho, o que é que você está propondo para aquele cliente, para aquela empresa. E aí vem o convencimento. Poxa, você precisa fazer treinamento do pessoal assim.
de acordo com a norma tal, para você evitar isso, que pode trazer isso aqui como consequência. Olha os pincéis aí, tá falando você. Você falou situação, problema. Exatamente. E aí você vai para implicação. O que isso pode acontecer com você? Qual é o resultado, a consequência disso? Então, para que isso não aconteça, Necessidade agora. eu te ofereço isso daqui. Aí, viu? E vamos negociar valores. Aí, de novo, você fez os pincéis direitinho. Mas é isso. É. Baseado no quê? Na expertise do que eu vejo há 20 anos nessa área. Isso aí. É o que te Que destaca, são né? as maiores dificuldades. E muitas das vezes em locais que a pessoa, ainda em 2024, nunca ouviu falar em relação àquela questão de prevenção naquele setor de trabalho. E é engraçado que mudou, né? Esse 2022, se eu não me engano, mudou essa parte do e-social, aonde se tornou obrigatório o uso de, né, não só da descrição do EPI, mas também do CA, Sim. dentro do e-social, para todas as empresas. Exatamente. Né? E aí você vê muitas pequenas empresas que não eram obrigadas, né, até, se não me engano, 50 funcionários, não era obrigatório fazer o número do CA dentro do social. Hoje, para todo mundo, tem um funcionário, tem que ter. E muita empresa, ela procura lá aquela parte documental, coloca aquilo ali de forma aleatória, nem é o que está sendo seguido realmente, né? No PGR, no papel, não é o plano de ação que está sendo executado. E não sabe o risco que tem nisso, né? De uma ação trabalhista, de um problema futuro, que pode, assim... ação trabalhista fecha a empresa. Fecha. Porque assim, você pode dever o governo, você pode dever quem você for. Agora, a ação trabalhista não tem como fugir. Ela te persegue pro resto da sua vida. Pois é, então assim, é justamente levar essa informação para esse dono de empresa. Foi o que eu falei. Eu não tô citando aqui você pensando no universo de grandes indústrias ou grandes construtoras. Isso ali está consolidado. Sim, já tem 10 técnicos de segurança do trabalho, lá tem um QSMS lá, né? Eu não te falei lá, o cara da escola, que é o da escada lá, quebrou o braço lá? Sim. Tu acha que esse cara tem trabalho na altura? Não. E não queria fazer o curso depois, não foi? Entende? A cozinheira, ela recebeu uma palestra, uma informação, por exemplo, se pegar fogo numa panela, ela não pode jogar água. Ela sabe disso? Isso aí. A gente citou aqui a questão da panela de pressão. Pô, outro dia eu fui numa oficina, pedi para olhar o negócio embaixo do carro. Aí o cara botou aquele jacaré, né? Aí levantou o carro, eu falei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a capacidade de trabalho desse jacaré aí? Quanto ele suporta em peso? Aí o cara olhou para minha cara e falou, não faço ideia. Eu falei, pois é, se meu carro for mais pesado, aí você vai levantar e você vai deitar embaixo do carro, não vai? Ele ficou olhando para minha cara. Cara, eu trabalho aqui há 12 anos, nunca pensei nisso. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Outro dia eu fui no local, a menina arrancou a ponta do dedo na fatiadora. Porque arrancou a guiazinha lá para você prender o frio, para você fatiar e fazendo com a mão, distraída no celular, passou o dedo, a ponta do dedo saiu do outro lado. Nossa. Entende? Independente do ramo de atividade, é ter a visão macro e não micro em relação à prevenção de acidente. Não é só a grande empresa, são todas as empresas, porque risco zero não existe. Não existe. Toda empresa, todo ramo de atividade, todo cenário, tudo aquilo que se utiliza para trabalhar, gera riscos de acidentes ou doenças. A pessoa da limpeza, por exemplo, seja ela qual for. A gente falou aqui, teve um episódio falando sobre isso, né? Exatamente. Você misturar o cloro, né, o hipoclorito com o detergente. Você está criando vários tipos de reações químicas ali que pode desmaiar a pessoa dentro do banheiro, né? Então o campo de atuação ele é enorme, né? Tem aquela passagem bíblica, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. É mais ou menos por aí. A parte TST tem bastante coisa, né? Não precisa ficar focado somente no... eu quero trabalhar numa vale do Rio Doce. Eu não vou dizer que está engatinhando, não, a parte de SST. Mas ainda está a passos lentos. Passos lentos. E isso é uma oportunidade. Aí muito você grande. vai pensar em empresa de tudo quanto é ramo de atividade. Empresa de construção, empresa de andaime, empresa de forma, empresa de escavação, empresa elétrica, empresa de instalação, empresa de serviço, empresa de manutenção, empresa de limpeza. Rapaz, tem de Você tudo. vai para comércio, você vai para restaurante, você vai para serviço, você vai para escola, você vai para... Aí você tem treinamento para EPI, para eletricidade, para CIPA, para altura, para espaço confinado, para máquinas e equipamentos, na parte de ergonômica, parte de movimentação de carga. Puxa vida. Líquidos inflamáveis e combustíveis e por aí vai. E quanto mais nichado você for, melhor também, né? Você vai, por exemplo, quando a gente fala de prospecção, né, você vai pegar, eu sou muito bom em parte de altura, então vou pegar aqui na minha região, no meu raio,
quais são as empresas que trabalham com parte de altura. Exatamente. Né? O que é isso? Vou pegar na parte de serralheria, vou pegar a parte do cara que vende andaime. E aí já tem um nicho para tu ir. Não, eu trabalho com NR12, então vamos lá. Vou Então, pegar aqui as naquilo que a padarias. pessoa mais se identificar, poxa, inicia por ali. Pronto. Inicia por ali. E vai embora. E aí Aí é resiliência. vai resiliência e da maneira com que você desenvolve seu talento. Eu penso que é isso. Show de bola. Acho que o episódio de hoje atingiu o nosso objetivo. O que você acredita aí? Com certeza. Gostei da participação, agradecer aí o Aí. Paulo, o Marcos e o Fabrício, 3 feras. Satisfação é minha sempre. Muitos que eu já ajudei, já até inclusive me deram uma facadinha nas costas, faz parte. Não é o caso deles, evidentemente. Mas faz parte, né, cara? Eu acho que assim, na vida da gente, a gente tem que procurar acertar o máximo possível, mesmo sabendo que isso não vai ser possível 100% das vezes. Não vai ser. Mas a gente vai buscando acertar. Aqui a gente fala, né? Essa é a questão do outro também, né? A sua parte você fez. Se o outro não fez, é o outro, não é você. Exatamente. Foi o que eu comentei lá que o rapaz, que a pessoa lá falou pra mim, Manuel, o problema não é você. O problema tá naquela pessoa. Isso aí. Como ela que manda, vida que segue, né? Exatamente. Vamos em frente, fecha-se uma porta, abram-se 10. Então vamos lá, Emanuel. Fechamos aqui mais um podcast, o nosso número 13, né? 13º episódio. Temos mais novidades para o próximo mês, já tem bastante assuntos diversos. Já tem. Eu quis fazer esse episódio com você porque acho que é interessante trazer essa sua experiência para o nosso ouvinte. Você é uma referência no ramo do segurança do trabalho. Você tem um trabalho muito bacana nessa parte de Instagram, de conscientização, de mostrar o seu dia a dia, né? Como o Marcos falou aqui, também mostra a sua vida pessoal, mostra a sua parte humana, né? Que você gosta bastante É importante. de estar ali, né? Não é só trabalho, também tem lazer, também tem família. Porque para o pessoal entender que as dificuldades que a gente tem é a mesma que eles têm. Exatamente, né? Assim, acho que esse sentimento, né, que você que está aí assistindo a gente agora, né, tem de frustração, de estar estagnado, né, de você estar ali com dificuldade nesse momento hoje, de repente, que não é o melhor momento da sua vida, né? Tá aqui o Emanuel do meu lado provando para você, eu vou falar para ver nós dois juntos. Tá aqui o Emanuel do meu lado provando a você que é possível superar isso, né? É como mostrando esse trabalho, mostrando o seu diferencial, mostrando que você ali tem muito a agregar naquele local e sempre respeitando o outro. Acho que você mais foi isso que falou, né? Respeitando o outro, trazendo a importância do outro para dentro do seu trabalho. Eu acho que isso você trouxe bastante isso, né? Traz aquela pessoa, participa daquela pessoa, mostra quem você é, mostra o que você está fazendo. Eu acho que são dicas valiosas que você trouxe aqui hoje que reflete no resultado que você está tendo, né? Não é à toa hoje que você está tendo um resultado tanto na parte profissional quanto na parte de geração de conteúdos. Acredito que esse vídeo vai crescer mais ainda, está com um projeto legal. E aí, mais uma vez, faço a você 2 convites. Convite número 1, você está no YouTube, já se inscreve no nosso canal para toda segunda-feira você receber notificação de vídeo novo. Isso aí. Tem toda segunda-feira vídeo novo no nosso canal. Às 19 horas, você vai ter lá episódios do podcast Pod Especialista, além também de cortes, que a gente também está postando vídeos menores também no nosso YouTube. Curtir, compartilhar, comentar, indicar. E, mais uma vez, deixa aqui no nosso amigo Emanuel o Instagram dele, quiser falar também, nosso Instagram, que eu não gravei não, 100%. Tem um monte de número, fala aí o teu Instagram. Emanuel Rodrigues 1979. O 979. E lá no Instagram, o Manuel vai estar sempre postando para você. Você pode chegar lá, conversar com ele direct. Se que possível, a gente fala. A gente responde. Né? Tem bastante gente, mas está sempre respondendo o que eu estou vendo, que você está sempre passando para o pessoal. Então, gente, aproveita que tem um cara aqui que tem uma experiência gigantesca. Outro dia eu mandei um macacão, cara, RF, com um camarada em outro estado. Mandei para ele pra você. O cara não acreditou que eu fosse mandar, não. Aí. O cara tava querendo macacão lá, comentou lá. Eu falei, dá teu endereço aí. Mandou para ele. Mandei pro cara o macacão RF. Isso aí. Não foi aquele, não. Não, isso aí... Aquele é meu. Aquele que pegou aqui é seu. Isso aí é presente. Mas, pessoal, obrigado mais uma vez por estar acompanhando até agora o nosso episódio. Para mim foi muito bom estar aqui com você, dividindo a sua experiência com o nosso público. Coloca as perguntas lá se tiverem, né? Que assim que possível eu vou respondendo a vocês lá. Beleza? É isso.
Pessoal, até a próxima segunda-feira. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.